Momento Mariano, quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Ontem falei do mês de setembro como o mês da pátria. Hoje queria chamar a atenção para outro atributo do 9º mês do ano, mês da Bíblia, setembro, motivado pela recorrência do dia de São Jerônimo, tradutor da Bíblia para a língua latina. 30 de setembro é a festa de São Jerônimo. No Brasil, a proposta pastoral do mês da Bíblia surgiu em 1971 por ocasião das celebrações dos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais. De Belo Horizonte foi se estendendo a experiência para as outras dioceses do estado de Minas e depois para todo o Brasil. A ideia era proporcionar às comunidades uma opção evangelizadora que fosse a continuidade da campanha da fraternidade de cada ano. Em 1978, já era uma experiência de muitas dioceses do Brasil, e assim foi assumida pela Conferência dos Bispos do Brasil e também por conferências nacionais do mundo inteiro. A palavra de Deus. Ontem vimos que Jesus expulsou um demônio na sinagoga. Depois que saiu da sinagoga, Jesus entrou na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava sofrendo com febre muito alta. São Lucas diz que Jesus se inclinou sobre a sogra de Pedro, ameaçou a febre e a anciã ficou curada. Jesus mostra grande atenção pelos idosos. A sogra de Pedro, depois de curada, ganhou energia e começou a trabalhar. É uma coisa maravilhosa quando uma avó retoma as suas atividades, começa a servir e se põe no lugar de completa atividade. E isso para dizer que é preciosa a contribuição dos idosos. Jesus não somente cura, mas cura de um modo que as pessoas se sentem de tal maneira digna que começam a servir as outras pessoas. Servir é assumir o peso da vida das outras pessoas. A cura, quando é completa, não é só um melhoramento físico, é uma conversão do coração. E isso aconteceu com a sogra de Pedro. O fato que ela se colocasse a serviço das pessoas significa uma cura muito mais profunda do que somente uma melhora do corpo de uma febre. O mal maior é o egoísmo e ela foi curada desse mal. Os outros doentes e possuídos, quando ficam curados, fazem uma profissão de fé, mas não é suficiente. A sogra de Pedro começa a amar, participa da graça de Deus. Depois da cura da sogra de Pedro, todos os doentes da cidade foram colocados diante de Jesus e foram curados. De manhã cedinho, Jesus saiu, foi rezar num lugar solitário. Quando se reza pela manhã, ganhamos força para orientar bem o pensamento e as ações do dia. Assim fez Jesus, ouvinte da Clube FM, e depois da oração, Jesus seguiu para outros lugares para continuar a sua ação maravilhosa de fazer milagres e ensinar com autoridade. Jesus está presente também ao nosso lado, fazendo grandes prodígios, ouvinte. Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.